A graça e a paz, irmãos. Nós estávamos aqui com uma certa dificuldade para acessar ao vivo essa mensagem nesse domingo tão especial para vocês e tivemos alguns probleminhas. Atrasou, mas está acontecendo. Estou vendo algumas pessoas aí nos acompanhando e antes de iniciarmos essa mensagem tão abençoada do Senhor para esse domingo, convido a vocês que estão nos acompanhando, feche seus olhos, vamos orar, pedindo uma orientação do Senhor para essa mensagem, que é para que essa mensagem possa tocar a sua vida e a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, tá? Feche os seus olhos para que possamos pedir a orientação do Senhor. Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, pela Tua palavra, que o Senhor possa nos tocar, Senhor, profundamente, para que possamos refletir através dos Teus ensinamentos, para que possamos aprender e vivenciar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Precisamos, ó Pai, andar em santidade. E através do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nesse domingo tão especial, ó Pai, pedimos que o Senhor, ó Pai, esteja conosco. Testifique, Senhor, a Tua palavra e que possamos viver intensamente os Teus mandamentos, os Teus preceitos, ó Pai, é que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confesso aos irmãos, tarefa difícil, né? Estar falando ao vivo, olhando pelo celular. Não sou um pastor high-tech, mas estou aprendendo com a igreja, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre o texto que está no livro do profeta Joel. É uma mensagem que vai nos ajudar, edificar, nos abençoar. E gostaria de que os irmãos pudessem, através desse texto, viver intensamente o que está ensinando a palavra do Senhor. Que é um livro, é uma mensagem, é uma profecia atemporal. Que ela aconteceu no Antigo Testamento, serviu para o Novo Testamento e serve hoje para os dias de hoje, atual. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 e versículo 13. Do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. A palavra do Senhor nos relata: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É um texto muito rico, é um texto que podemos refletir, é um texto em que, antes de adentrarmos nele, precisamos contextualizar um pouco esse texto para compreender a aplicabilidade dele para os dias de hoje. O livro de Joel, ele já inicia-se como algumas visões de que é um profeta menor, mas na realidade não pela sua profecia, mas sim pelo texto, número de folhas escritas por esse profeta, em que relata um acontecimento, então se dá-se esse nome de profeta menor. Não pela profecia, mas, novamente repito, pelo número de páginas escritas. Diferente do profeta Isaías, que é considerado um profeta maior, mas pela quantidade de páginas escritas por esse profeta. Mas precisamos entender mais ainda. Esse texto, um texto de aplicabilidade, é uma mensagem que é relevante para a igreja de hoje, para a nossa família, para o meio social. Ele é muito aplicado e não muito compreendido, porque muitas das vezes nos apegamos simplesmente ao Novo Testamento e esquecemos de aprender um pouco através do Antigo Testamento. E nesse texto está falando sobre o juízo de Deus, sobre uma nação que se corrompeu,
perdeu dos caminhos de Deus, o agir divino de Deus sobre a natureza, que muitas das vezes achamos que a natureza está no controle de algumas calamidades, como de fato não vai acontecer. O fato é que quem está no controle da natureza é Deus. Aonde Deus também fala sobre, através do profeta, sobre um arrependimento da sua nação, fala sobre atos proféticos, que é inclusive mencionado no Novo Testamento, através de Paulo. Esse profeta, filho de Petuel, em que o seu nome, Joel, significa o Senhor é Deus, já começamos a compreender que Deus e aquele povo, naquela época, todos os nomes tinham significado, são nomes relevantes, são nomes que dão sentido para a obra e o propósito de Deus. E hoje se perde-se muito ao compreender o que Deus está falando. Às vezes o nome que é dado, porque tudo que acontece na obra e na direção de Deus tem um sentido. E devemos compreender isso. E muitas vezes esquecemos o sentido. Às vezes uma única palavra está nos direcionando, mostrando o sentido de que Deus está no controle de todas as coisas. Ou devemos honrar a Deus. Também precisamos entender também que Joel também é considerado um João Batista do Antigo Testamento. João Batista, que era aquele que falava do arrependimento, apregoando o arrependimento. Joel fazia isso no Antigo Testamento. Alguns eruditos compreendem que esse livro foi escrito em 835 a.C., mas não temos ainda uma compreensão numerosa de que realmente foi escrito em 835, porque os demais livros da Bíblia, escrito por profetas, sempre direcionava a menção de um rei, de um reinado, um período que estava acontecendo, e o livro de Joel, do profeta Joel, é o único que não consta isso. Então nós não temos uma convicção exata que foi 830 a.C., mas devemos ter realmente na profecia, nos fatos acontecidos, ocorridos, e não simplesmente em ficarmos presos à data mencionada. Mas o que o texto está querendo dizer? O texto está dizendo para nós sobre uma praga, sobre um povo que estava corrompendo, um povo que estava fugindo dos caminhos de Deus, mas o Senhor manda ao iniciar uma praga de gafanhotos. E essa praga de gafanhotos vai iniciar-se a partir do capítulo 1. Não muito diferente de hoje, o que está acontecendo com a pandemia, que é uma praga de mortandade que está assolando o mundo, a nossa nação. O mundo todo está sofrendo através dessa praga. Não muito diferente, vamos compreender o que Deus está falando. O que aconteceu há 2.800 anos, 2.500 anos antes do nosso tempo de hoje, como está sendo aplicado no dia de hoje. Abra comigo no livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 5. Ouve isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos desse a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto, o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai-vos e chorai, vai todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. Quando você começa a ler esse texto, começamos a ver que Deus dá a primeira diretriz. O que vossos pais passaram,
outros estão passando, devemos deixar de geração em geração. Os nossos pais vivenciaram, nós falamos nossos pais antigos, do Antigo Testamento, e nós estamos vivenciando isso no dia de hoje. É necessário entendermos a todo momento que isso é comparado. A todo momento, quando o povo começa a distanciar-se do caminho de Deus, o juízo de Deus começa a mostrar uma maneira de disciplinar e trazer o povo para que venha converger para os caminhos corretos de Deus. E diante de tanta calamidade, dessa praga que estava acontecendo, Joel tinha uma certa felicidade em que o povo se arrependesse para que o juízo de Deus que está sendo anunciado não alcançasse aquela nação. Não muito diferente de hoje, Deus está dando uma oportunidade para que possamos converter do caminho dele e podemos ter a felicidade daqueles que estão convertendo diante dessa pandemia que está assolando o mundo hoje. E à medida que o nosso coração se converta, Deus é misericordioso e complacente para nos alcançar e não permitir que essa pandemia venha alcançar a sua vida, alcance a igreja, venha alcançar os nossos familiares, e a misericórdia do Senhor é maior sobre nossas vidas. Então o Senhor está sempre através da mensagem para que possamos refletir o que Deus está querendo trazer até a nós. Se você compreender, muitas das vezes sempre questionamos a Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo essa pandemia? Senhor, por que está acontecendo na minha família? Por que está acontecendo na minha nação, na minha cidade, no meu bairro? Em vez de pensarmos para que Deus está mandando essa praga. A calamidade que o Joel estava falando está dizendo que está no controle de Deus. Para que Deus está fazendo isso? E muitas vezes devemos entender que Deus disciplina. Ele anuncia através de exortações, através de pragas. Ele permite que todos nós devemos estar andando no caminho dele. E à medida que afastamos de Deus, Deus nos disciplina. É um período em que todos estavam comemorando o carnaval, nós estávamos vivendo através de alegria, esquecendo realmente a vontade de Deus. E esse é o momento que podemos voltar para os nossos princípios, para os nossos lares, onde estamos confinados. Começamos a refletir o que Deus está querendo falar. Precisamos aumentar a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que possamos ter comunhão com os irmãos, os nossos familiares, cônjuges, filhos, e nos aproximarmos e tirar momentos específicos para estarmos lendo a palavra de Deus e não ser simplesmente teólogos intelectuais, mas sim aqueles que aprendem e conseguem aplicar e viver o que aprendemos. Muitas das vezes escutamos, lemos, desmiuçamos a palavra de Deus, mas não conseguimos colocar em prática o que devemos viver através da palavra de Deus. Mas o livro de Joel é um livro rico que ele começa a dividir em partes. Entre elas nós temos uma parte que fala sobre o juízo de Deus e o profeta convocando a congregação para o arrependimento, para que Deus venha perdoar aqueles que estão longe dos caminhos de Deus e do pecado. E uma outra parte que vai dizer da salvação, aonde derrama a bênção de Deus sobre aqueles que amam e arrependem verdadeiramente. Eu falei com os irmãos na passagem do versículo 12 e 13, quando o Senhor fala, através do profeta, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, devemos pensar de forma verdadeira e intensa o arrependimento dos nossos pecados. A nação e o mundo devem se prostrar-se diante de Deus e arrepender verdadeiramente. E quando começamos a ler a palavra de Deus, Deus ensina que a bênção dele é qualitativa, sem acepção de pessoas, raça, etnia, cor, quem é pobre, quem é rico. Mas ele fala que a graça e o derramamento dele vai alcançar a todos quem o ama. E precisamos ver que Deus sempre enfatiza através do seu profeta. E podemos ver que através de um determinado momento, o pecado atrai o juízo de Deus. E às vezes Deus está dando um juízo
à sua nação, ao seu povo. E para compreendermos, quando o Senhor lança aquela praga, em que aquela praga vem e sai devastando tudo que vem à sua frente, o povo não compreende como hoje nós estamos vivendo. Se você abrir em Joel capítulo 2, versículo 3, olha como é que o Senhor ensina de forma simples através da sua palavra. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele. A terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Nós começamos a compreender que quando Deus começa a falar, Ele está deixando bem claro a sua vida, a nação é o mundo, para os dias atemporais de hoje, que aquele texto está servindo para hoje. Quando fugimos do caminho do Senhor, a praga vem, o Senhor começa a disciplinar o povo. Aquele povo que estava fugindo dos caminhos de Deus, em que vinha de uma raiz do rei Acabe, se perdeu, buscou-se no culto, paganismo, e trouxe para o culto de Deus. Corrompeu a liturgia de Deus, aonde se cultuava a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. A nação começou a corromper, trouxe resquícios do paganismo e se aplicou durante o culto. Pegava-se oferenda de plantações, dos gados, tudo que era enriquecido trazia-se e aplicava-se a outros deuses, em que o rei Acabe, Jezabel, foi trazendo de outras raízes e implantou para o povo de Israel. E Deus manda uma praga, acaba-se com todas as plantações. Ele dá um exemplo que vem à frente, vê-se como um jardim do Éden, e depois que ele chega e passa, você vê um deserto desolador. O Senhor não permitiu que continuasse a cultuar outros deuses, levando oferenda, sacrifícios de uma terra que Deus estabeleceu para um povo eleito. E muitas das vezes Deus deu para nós uma terra farta, plena e abençoada, e muitas das vezes pegamos o que o Senhor nos deu como bênção e oferecemos sacrifício a outros deuses por meio de idolatria, de riquezas, a deuses do dinheiro, a valores efêmeros e passageiros pelo mundo, e Deus simplesmente impediu que continuasse a cultuar, mandando uma praga. Muitas das vezes Deus que está mandando hoje para a nação, para que possamos refletir o que Ele está ensinando. A palavra do Senhor, ela é linda e aplicável para o dia de hoje. Muitas vezes Deus está falando assim: reflita no seu lar, onde você está confinado com a sua família. Tira um momento para ler a palavra de Deus. Tira um momento para refletir o que Deus está querendo fazer em sua vida, nessa nação. E nós como nação estamos sendo omissos em nosso papel, como os verdadeiros adoradores do Senhor. E muitas das vezes Deus está falando assim: larga esse paganismo, essa idolatria, e se converta ao caminho de Deus. E Deus ensina de diversas maneiras. Deus ensina com amor. E quando Deus disciplina aqueles que estão no pecado, Ele disciplina porque ama. Quem ama, disciplina. E Deus ama você porque Ele tem disciplinado. A palavra dele fala que Ele é um Deus de amor e de misericórdia. E daí cessa-se as oferendas do Antigo Testamento para o povo de Israel, que estava oferecendo a falsos deuses. E muitas vezes nós vamos começar a parar, refletir se nós estamos oferecendo oferendas a outros deuses, através de condutas erradas, condutas que não condiz com aqueles que amam a Deus. Mas Deus, quando começa a falar isso, que convoca e fala através do profeta: arrependei-vos e convertei-vos, Ele está querendo dizer a vocês, ô nação, essa pandemia que está acontecendo hoje, arrependa-se, converta verdadeiramente, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes, como uma forma teatral, para que o mundo, a nação e os outros povos possam ver que nós estamos arrependidos superficialmente, quando Ele está querendo dizer que nós devemos arrepender
verdadeiramente lá dentro do nosso coração. É importante compreendermos que isso ele está querendo restabelecer a aliança novamente com aquele que os ama. E quando a gente ama o Senhor, ele faz isso com alegria, ele estabelece. A sua benignidade e sua misericórdia é muito grande. E precisamos entender isso. Mas o arrependimento sincero traz a salvação. Há tempo de buscarmos. Há tempo para todo momento. Esse tempo é o tempo hoje que nós estamos vivendo de converter e arrepender verdadeiramente na presença de Deus. Quando começamos a entender a palavra de Deus, como o Senhor é rico num único texto do Antigo Testamento e aplicável para o dia de hoje. Abra comigo no capítulo 2 de Joel, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 2, versículo 1, o que a palavra do Senhor fala. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Quando naquela época em que se anunciava, buzinava, tocava-se trombetas, era um anúncio dizendo, vai acontecer algo, era uma advertência. E hoje, através da palavra, nós podemos viver de forma simples, em que o Senhor está falando assim, toquem as trombetas. Avise, apregoai as nações, arrependei-vos e convertei-vos. Que o Senhor é um Deus de misericórdia, Ele pode trazer a salvação. Aonde a calamidade está chegando, o Senhor, com a mão misericordiosa, a mão divina, Ele pode tirar essa praga que está querendo alcançar e assolar as nações. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Devemos tocar essa trombeta, anunciar as nações e refletirmos da palavra. Hoje, quando a maioria estão se apegando a conexões virtuais para olhar ou brincar, quando muitas vezes podemos e poderíamos e deveríamos estar mais conectados a Deus, e nós estamos conectados ao mundo, esquecendo realmente daquele que está no controle da natureza. Mas se continuarmos no versículo 12, quando ele fala convertei-vos com jejum, ele não está falando com jejum, ele está falando com jejuns, são vários, com choros e com prantos. E ele fala, rasgai vossos corações. E ele começa ainda dando direcionamento, como devemos comportarmos. Congregai-vos, ó povo, santificai a congregação, ajuntai-vos os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam. Saia um noivo do seu recama e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes e ministros do Senhor. Entrem por ti e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer que entre os povos, onde está o seu Deus? Olha como que a palavra do Senhor é linda. Ela começa a dizer que nós, como sacerdote líder, você como pastor ou pastora do seu lar, você como sacerdote universal, você que tem o seu papel como profeta dentro do seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, o Senhor está falando a responsabilidade de você convocar as nações para guerrear, para orar, para jejuar, para chorar, para se colocar em pranto diante de Deus, para invocar o nome dEle, para rasgar nossos corações, para que possamos estar verdadeiramente na presença dEle, porque muitas das vezes nós somos omissos em nosso papel. Muitas das vezes nós temos pastores popstar, pastores que estão procurando holofotes, aonde não cuida das suas ovelhas, aonde não chama a sua congregação, a sua assembleia para a responsabilidade de estar na presença de Deus. Nós queremos pastores high-tech, ao invés de termos pastores que realmente se preocupam com as ovelhas, aqueles que estão desviados dos caminhos, ou a liderança hoje que não tem a sua responsabilidade, o compromisso de ver que o seu povo, o seu rebanho está longe dos caminhos de Deus.
O profeta Joel compreendeu isso, o papel, e traz para si a responsabilidade de chamar os sacerdotes à presença de Deus, sair do altar e se prostrar-se diante de Deus juntamente com os demais, e não numa posição especial de você estar lá em cima e os demais estão aqui embaixo, mas todos em igualdade, no mesmo patamar, e se prostrar-se diante de Deus, que a responsabilidade somos de todos nós. E muitas das vezes nós nos apegamos simplesmente aonde eu estou, você faça a sua parte. Vamos fazer todos juntos. E você, como faz parte da família Padre Eustáquio, né, eu convido a vocês para estarmos juntos nesse momento de reflexão, nesse momento em que Deus está falando conosco através da sua palavra, num momento tão especial em que nós estamos vivendo esse momento crítico dessa pandemia, onde as autoridades têm nos orientado a ficarmos confinados, mas não devemos perder essa essência. Ontem, né, a maioria dos irmãos, né, de célula, líderes, estavam conectados, estudando a palavra, no estudo da célula. Bacana, isso é ótimo. Isso mostra que nós estamos conectados aos princípios da palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, não podemos ser teólogos intelectuais, e sim aqueles que vivem e colocam em prática o que nós aprendemos. Não é simplesmente pegarmos a palavra, ouvir e não colocar em prática. Mas o que a palavra do Senhor fala através de Joel ainda é mais denso ainda. Abra comigo em Joel capítulo 2, versículo 28. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. A palavra do Senhor ricamente nos orienta. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visão. Ou seja, quando você arrepende verdadeiramente, converte o seu coração, rasga o seu coração, na presença de Deus, o Senhor derrama o Espírito Santo sobre a sua vida. O derramamento de Deus é muito grande, é intenso. Ele vai chegar até você, e quando ele chegar até você, vai servir como um instrumento. Você vai se tornar um profeta, você terão visões, profetizarão, farão obras maravilhosas dentro da igreja e fora da igreja, dentro da sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, você vai estar aprendendo. Você vai ser um instrumento na mão de Deus. Por isso que eu convido a vocês, continue firme na palavra de Deus. E todo o aprendizado que possamos compreender o que a Santa Escritura está nos deixando, ela podemos resumir em poucos tópicos o que o livro do profeta Joel deixa a você e à nação do mundo, a todas as nações e ao mundo. Alguns tópicos relevantes. Vou citar alguns tópicos teológicos do livro de Joel. O primeiro descreve sobre a soberania de Deus sobre a natureza. Joel não vê uma catástrofe como um problema natural, mas sim sobre a intervenção divina. É um tópico para ser refletido. O segundo tópico, arrependimento humano. É um caminho que leva à salvação. É onde as portas se abrem para que a graça de Deus chegue até a nós. Aonde o profeta convoca a congregação para o arrependimento verdadeiro. O terceiro tópico é a salvação pela graça. É que é mediante a fé. Quando o profeta fala, Joel 2, 32, ele relata: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. E se você for adiante, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, a mesma palavra proferida por Paulo, dando
ênfase do Antigo Testamento através do profeta Joel. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O próprio apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele traz as mesmas palavras do profeta Joel. Ou seja, o profeta Joel estava além da sua época, falando da graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tópico também relevante é para os líderes que precisam ter discernimento para os fatos que estão acontecendo em seu tempo, no seu momento específico, para que ele possa ter sensibilidade, para que ele possa conduzir o seu rebanho ao arrependimento, para que ele possa levar uma leitura mais apurada e definida que Deus tem um propósito, é um Deus de disciplinar, um Deus de amor que está corrigindo e convertendo os seus rebanhos, os seus filhos para o verdadeiro caminho da santidade, onde muitas das vezes nós não compreendemos, aonde os seus líderes devem se aproximar-se mais do seu rebanho, estabelecer um laço de amizade, de amor, de intimidade, para que possa trazer esses irmãos, o corpo membriça da igreja, e levar para o caminho da santidade, ajudar a conduzir para o caminho de Cristo, aquele que é o nosso único, suficiente e eterno Salvador de nossas vidas. Outro tópico relevante também é que Joel fala de uma restituição. Se você pegar Joel 2,25, você vai falar sobre restituição. Quando você arrepende-se verdadeiramente, converte o seu coração, os seus caminhos, o Senhor restitui tudo que Ele tirou de você. Não somente nós estamos nos apegando a uma teologia da prosperidade, eu falo de uma paz interior, aquela paz em que você te possibilita aproximar-se de Deus, aonde a paz não existia porque você está longe dos caminhos de Deus, mas uma paz que restitui aquela intimidade com Deus. E posteriormente nós temos outro tópico também, que o livro vai falar sobre o derramamento do Espírito de Deus, ou seja, uma promessa segura e abundante para aqueles que se convertem verdadeiramente na presença de Deus. Não muito diferente, nós vemos também em Atos dos Apóstolos, quando o Pentecoste desce sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam sobre a tutela de Pedro, e muitos são alcançados pelo derramamento do Espírito de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento o profeta já estava direcionando o que Deus está falando. Mas outro tópico também importante, o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Ele fala de uma salvação, ele fala de uma escatologia futura, ele fala de todos os fatos provenientes daqueles que estão no caminho de Deus. Ou seja, é um livro atual, é um livro aplicável nos dias de hoje. Ele fala de um estudo do fim e, ao mesmo tempo, ele fala de uma salvação, de um derramamento, de uma conversão, de um arrependimento em que João Batista falava no Novo Testamento e que é tão atual e tão difícil de viver nos dias de hoje. E uma restauração, que é o último tópico, uma restauração, uma prosperidade e uma vinda messiânica do Filho de Deus, que vai culminar na vitória da igreja. Quando ele traz esse entendimento, ele está dizendo que quando a congregação, as nações, o povo volta-se na presença de Deus, a igreja, o seu papel relevante na sociedade, mostra que Deus está com ela e é uma igreja vitoriosa. Então você que faz parte de uma igreja, você que está andando nos caminhos de Deus, você é mais do que vitorioso, desde que o seu coração esteja rasgado verdadeiramente na presença de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar com a igreja, para que vocês possam estar meditando, para que vocês possam estar compartilhando, para que todos, possam ver essa mensagem. Ela está sendo gravada, você pode assistir posteriormente, ou convidar alguém que esteja juntamente
com você, ou mais tarde possa assistir essa mensagem e compartilhar com outros irmãos. Agradeço por esse momento, tá? E nesse momento que você está refletindo essa mensagem, e falo com você que está nos assistindo, nos acompanhando. Não sei se você faz parte dessa família Padre Eustáquio, mas se você não faz, eu convido a um dia você nos visitar. Nós ficamos na rua Pará de Minas, 506, Padre Eustáquio, tá? Onde o culto acontece aos domingos, 9 horas da manhã, domingo às 18 horas. Temos culto às quartas-feiras, às 19h30. Temos cultos todas as segundas-feiras de oração e sexta-feira, às 19h30, de libertação. Ou seja, para você conhecer um pouquinho mais a Igreja Lagoinha Padre Eustáquio. Mas, primeiramente, você que não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não conhece como o único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador da sua vida, eu convido a você colocar a mão no seu coração e repetir comigo essa oração. Senhor, nesse domingo tão especial, Senhor, abro meus lábios para confessar o Senhor como o único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador da minha vida. Senhor, nesse dia eu quero entregar minha vida inteiramente, completamente ao Senhor. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, na tua santidade, ó Pai. Senhor, não permita que eu venha sair dos teus caminhos. Senhor, nesse domingo em que a tua palavra chegou ao meu coração, Senhor, eu quero converter verdadeiramente, rasgar o meu coração diante de ti, não minhas vestes, ó Pai, mas que eu possa aceitar o Senhor, e te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então eu convido a você, quando voltarmos às nossas atividades normais, que breve vai acontecer, convido a você a estar conosco lá na rua Pará de Minas, 506, para que você possa conhecer um pouco mais sobre nós. Um pouco mais sobre esse Senhor, esse Deus poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estou falando, anunciando e levando até você com essa mensagem maravilhosa e abençoada para a sua vida. Essa é a mensagem desse domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. E muito obrigado por esse momento. E brincando para a igreja. Estou apanhando, usando live aqui, mas Deus vai estar usando. Mais umas 1000 vezes vou ficar bom no negócio. Deus abençoe e vamos em paz em nome de Jesus.